Ciência da política pública. Origem da área, seus fundadores e sua multidisciplinariedade. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Maíra Cabral Juliano e hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre as políticas públicas. Nesta aula, nós vamos entender a origem dessa disciplina, quem são os seus pais fundadores e também falar sobre a característica multidisciplinar desse campo de estudos. Vamos lá? O campo de estudos das políticas públicas, da maneira como nós conhecemos e estudamos no Brasil, surgiu nos Estados Unidos, nos anos 50, como uma sub-área da ciência política, uma área do conhecimento então fortemente desenvolvida. À medida que a ciência política se desenvolvia nas universidades, os cientistas políticos, que estudavam primordialmente as tomadas de decisão governamentais, passaram a concentrar os seus estudos sobre quem saía na vantagem e quem saía em desvantagem nos processos decisórios. Isso foi constituindo uma área de estudos especializada, chamada em inglês de Policy Science, ou seja, ciência da política pública. Os primeiros estudos focavam em tentar entender, sob uma perspectiva científica, aquilo que os governos faziam ou deixavam de fazer, ou seja, as suas ações e as suas omissões. E também o porquê faziam ou não, ou quem saía ganhando, quem saía perdendo e assim por diante. Esses estudos tinham um caráter fortemente pragmático. O que os cientistas políticos e analistas de políticas públicas que trabalhavam no governo queriam era fundar uma área do conhecimento que pudesse auxiliar os governos a tomar decisões mais bem informadas. Quem contribuiu substancialmente para esse enfoque pragmático foi Robert McNamara, secretário de Defesa dos Estados Unidos nos anos 60. Ele trouxe uma abordagem científica para a administração pública, usando dados e estatísticas para avaliar as operações de guerra do Vietnã. Vale a pena conferir no seu livro a dica cultural que separamos para você descobrir mais sobre esse personagem da história. Veja que passados mais de 70 anos do surgimento da área, essa preocupação ainda é relevante. O problema de como aproximar o conhecimento científico produzido nas universidades da realidade da administração pública ainda é uma questão bastante debatida, especialmente no Brasil, onde persiste um abismo entre esses dois mundos. Como os governos podem tomar decisões mais embasadas? Você, como futuro ou futura analista de política pública, pode vir a dar uma contribuição importante para diminuir essa lacuna. Reflita sobre isso. Bem, ainda tratando sobre os primórdios dessa disciplina, vamos falar sobre alguns autores considerados os seus pais fundadores. Alguns autores fazem parte de uma primeira geração de cientistas políticos que foram muito influentes na análise de políticas públicas a partir dos anos 50. Nós vamos destacar 4 deles: Harold Lasswell, Charles Lindblom, David Easton e Herbert Simon. Vamos ver a contribuição de cada um deles? O primeiro foi Harold Lasswell. Lasswell foi o primeiro a utilizar o termo policy analysis, que em português significa análise de política pública. A ênfase do seu trabalho estava na razão e na ciência. Para ele, as políticas públicas seriam, ou ao menos deveriam ser, resultado do trabalho de especialistas de várias áreas do conhecimento. A partir das ferramentas fornecidas pela ciência, esses especialistas desenvolveriam as melhores alternativas para a ação governamental. Enfim, o que Lasswell defendia era que as decisões dos governos deveriam ser embasadas pelo conhecimento científico. Já para o Herbert Simon, nosso segundo autor, nem sempre era possível escolher a melhor alternativa. Isso porque, na visão de Simon, o ser humano possuía uma racionalidade limitada. Isso é, os tomadores de decisão nunca conseguem ter acesso a todas as informações necessárias para fazer uma escolha perfeitamente racional. Ele foi o primeiro a questionar a noção de racionalidade perfeita, que o Lasswell, por exemplo, acreditava ser possível de alcançar na administração pública. Além disso, ele destacou que os governantes são pressionados pelo fator tempo na hora de tomar decisões. As ações precisam ser implementadas rapidamente, o que limita ainda mais o acesso a todas as informações. O nosso terceiro autor, Charles Lindblom, assim como Simon, também acreditava que a racionalidade perfeita era impossível. Mas ele acrescentou o elemento político à análise de políticas públicas. Para ele, a visão puramente racionalista ignorava a realidade do mundo político. Ele chamava atenção para o fato de que a administração pública, as decisões não são tomadas de forma totalmente objetiva e neutra, mas elas são influenciadas por interesses em conflito, disputas, pressões de vários grupos e instituições. Esses atores
como líderes eleitos, grupos de interesse, movimentos sociais, partidos políticos, têm diferentes níveis de poder e tentam impor as suas demandas, buscando atender aos próprios interesses e expandir a sua influência. Além disso, os funcionários da administração pública, ou seja, a burocracia pública, não são meros executores de ordens. Eles têm autonomia, interesses próprios e também a capacidade de influenciar o processo administrativo e político. Com isso, eles podem modificar ou redirecionar as decisões, o que torna o processo de implementação de políticas públicas ainda mais complexo. Assim, o Lindblom incorporou as relações de poder à análise de políticas públicas. O nosso último pai fundador é o David Easton. A sua principal contribuição foi desenvolver um esquema didático para interpretar o processo de políticas públicas dentro de uma visão sistêmica. Vamos ver esse esquema com mais detalhes? Então, o David Easton via as políticas públicas basicamente como resultado de um processo. Esse processo tem como centro o sistema político. Esse sistema político ele é permeável ao quê? Ao ambiente em que ele está inserido, ele é uma estrutura aberta. Então a gente tem nesse ambiente, de um lado, os inputs, que são as entradas. Essas entradas podem ser as demandas da sociedade a esse sistema político. Pode ser, por exemplo, reivindicações de melhorias nos serviços públicos, como, por exemplo, saúde, educação, transporte, aumento da segurança pública. Podem ser reivindicações de melhorias na igualdade de direitos e assim por diante. A gente também tem, desse lado dos inputs, das entradas, os apoios, que são aqueles elementos que legitimam o sistema político. Então, a gente tem, por exemplo, como apoios o consentimento dos cidadãos em votar, em pagar impostos, em seguir leis, regras e assim por diante. Todas essas entradas, elas são inseridas no sistema político e esse sistema político vai processar essas entradas. E ele vai devolver isso na forma de decisões em geral ou políticas públicas. Então, a gente tem aí como políticas públicas, por exemplo, na forma de leis, programas, decretos e assim por diante. Todos esses são as saídas do sistema político, que a gente chama de outputs. A partir dessas saídas, desses outputs, a gente tem um processo de retroalimentação do sistema político, que a gente chama de feedback. Esse feedback é o retorno da sociedade àquilo que foi decidido pelo sistema político. São as reações do ambiente às políticas públicas que foram formuladas e implementadas. Então, a gente pode ver isso na forma, por exemplo, de opinião pública, na forma da mídia, na forma de oposição política, na forma de avaliações técnicas. Então, tudo isso faz com que o sistema político tenha a oportunidade de reavaliar as suas decisões, de ajustar as suas estratégias e fazendo um processo de melhoria contínua do processo de formulação e implementação de políticas públicas. Entendido esse esquema básico, é interessante destacar que, para o Easton, o sistema político é semelhante a um sistema elétrico e pode sobrecarregar quando há um excesso de demandas, dificultando a sua capacidade de processar essas demandas. Ou seja, se inserirmos na sua entrada uma carga muito maior de demandas do que o sistema consegue suportar, ele pode entrar em colapso, levando a uma crise e até mesmo a paralisação das decisões. Você lembra, por exemplo, que durante a pandemia de Covid-19, o sistema político brasileiro enfrentou uma sobrecarga de demandas? Eram demandas de saúde, de auxílio financeiro emergencial, de coordenação nacional de medidas sanitárias. O governo teve dificuldade em processar todas essas demandas de forma eficiente e rápida, e houve conflito entre as esferas federal, estadual e municipal de governo. Tudo isso gerou um tipo de pane, como, por exemplo, o atraso na compra de vacinas e respiradores, o fechamento de empresas que não receberam auxílio e a troca frequente de ministros da saúde que gerava confusão na população sobre como agir. Podemos comparar essa pane a um colapso temporário do sistema político, já que tivemos uma crise sanitária, econômica e política ocorrendo simultaneamente. Bem, nós falamos dos pais fundadores da ciência da política pública. Agora vamos abordar a sua multidisciplinariedade. Com o que estudamos até agora, percebemos que as políticas públicas são um campo de estudos bastante complexo. Por isso,
Só a ciência política não consegue dar conta de explicar tudo o que envolve a gestão das relações entre a sociedade, a economia e a política. Para isso, precisamos recorrer a outras áreas do conhecimento. Além da ciência política, temos outras 3 disciplinas que são fundamentais para o estudo das políticas públicas: a administração pública, a economia e a sociologia. Vamos ver com mais detalhes cada uma dessas disciplinas? A administração pública estuda a gestão pública em si, a administração dos recursos financeiros, materiais, humanos e assim por diante do Estado. E também o desenvolvimento e a gestão de políticas públicas. Já a economia, contemporaneamente, entende que o Estado não é apenas um regulador da economia, mas também tem papel de protagonista no desenvolvimento de um país. Esse desenvolvimento se dá pela produção de políticas, que por sua vez dependem de uma gestão fiscal saudável. Por isso, a política econômica é central para o estudo das políticas públicas. E por fim, temos a sociologia. Essa disciplina fornece um aparato teórico e metodológico para entender a estrutura da sociedade, a dinâmica das relações sociais, sendo fundamental para entender o processo de formulação e implementação de políticas públicas. No documentário Sob a Névoa da Guerra, é explorada a vida de Robert McNamara, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, refletindo a respeito das complexidades morais e estratégicas de decisões militares durante a Guerra do Vietnã e a crise dos mísseis de Cuba. O documentário permite compreender o contexto de surgimento da ciência da política pública, bem como as razões pelas quais o governo estadunidense investiu em tal área do conhecimento, no intuito de profissionalizar a sua administração pública. Em resumo, vimos que os 4 autores, lá nos anos 50, dão um pontapé inicial da área, fornecendo algumas premissas básicas para pensar as políticas públicas, que depois vão ser trabalhadas e refinadas por esse campo de estudos ao longo dos anos. Então, ao longo dos nossos estudos, sempre vão nos acompanhar as premissas de que, por mais que a política pública envolva a busca das melhores soluções para resolver os problemas públicos, elas nem sempre serão as ideais. Às vezes, serão o que é possível. Os tomadores de decisão não têm acesso a todas as informações necessárias para fazer sempre a melhor escolha e têm pouco tempo para decidir o que fazer. As políticas públicas são atravessadas por relações de poder envolvendo diferentes interesses e perspectivas sobre como resolver os problemas públicos. A área é marcada por disputas, onde avanços para alguns grupos podem implicar em perdas para outros. O sistema político sofre pressões de todos os lados e precisa reagir e se adaptar continuamente às pressões e demandas complexas da sociedade, produzindo políticas públicas. Também vimos que as políticas públicas são um campo de estudo complexo e que se beneficia de contribuições principalmente da administração pública, da economia e da sociologia.